Fala, corujinha! Meu nome é Wilka Paiva, seja bem-vindo ao nosso canal Foco no Concurso. Hoje é o nosso segundo vídeo sobre funções da linguagem. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, no finalzinho desse vídeo vai aparecer a telinha do primeiro, você vai clicar e vai assisti-lo. Se você gostar do vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Vamos para a questão. Antes, temos uma tabelinha muito importante para você. Você precisa guardar isso aí, ó, no seu coraçãozinho e lembrar sempre dessa tabela na hora da tua prova. São 6 tipos de funções da linguagem. A emotiva, o foco dela é no emissor. Pode ser emotiva ou expressiva, o foco dela é em quem está contando a história. Conativa ou apelativa, o foco é no receptor. Temos a referencial, o foco é no referente, é a referencial ou a denotativa. Aqui é quando te traz uma informação. A metalinguística, o foco é no código. É quando a linguagem fala da própria linguagem. A afática, o foco é no canal. E a poética, o foco é na mensagem. Tudo certo? Gravem isso. Grave isso aqui, que isso é muito importante. A nossa primeira questão. Predomina no texto as funções da linguagem conhecidas como. Aí temos aqui as funções. Então, a gente precisa voltar ao texto, tá? Na referencial, a gente vai verificar dados. A gente vai verificar se no texto tem dados, se é uma informação, qual é a intenção desse texto, se ele está te informando, se tem nomes de instituições, porcentagens, números. Isso normalmente tem sempre na referencial. Na poética, a gente vai em busca da mensagem. Normalmente, a poética é bem fácil de ser identificada. Vamos ver se está na primeira pessoa, para ver se é a emotiva. Certo? Vamos ver se tem verbos no imperativo, para ver se é a conativa, se o foco está no receptor. Vamos dar uma olhada aqui. É assim como quem tomasse uma providência banal, nem merecedora de maior divulgação, que o governo dos Estados Unidos decide criar um serviço oficial de notícias para combater reações da opinião pública. Lá e no mundo, que se mostre contra intervenções militares e outras operações do poder americano. Temos o que esperar com apreensão, com maus pressentimentos mesmo. Esse temos aqui, a pessoa está se colocando, né? Cadê? Temos. O autor está se colocando no meio disso. Desde o genocídio, que foi a guerra do Vietnã, e ainda mais acentuadamente desde o esmorecer da Guerra Fria, afinal extinta. A opinião pública tomou consciência da desumanidade implícita nas intervenções militares e da costumeira falsidade de suas motivações. É possível que isso tenha contido o ímpeto americano uma ou outra vez, mas não o inibiu. Aí temos aqui, algumas informações: Panamá, Haiti, Granada, Iraque, Iugoslávia. Na referencial também a gente tem que ter a ideia de definições e explicações de alguma coisa, sem contar as muitas intervenções menos demonstradas. A criação da nova agência IP, International Public Information, sugere projetos tendentes a chocar a opinião pública e suscitar reações, muito mais do que aquelas intervenções militares causadoras de algum amargor, mas não de consciência na política ou na sociedade dos Estados Unidos.
Já deu para você ter uma ideia de que isso aqui é uma informação, está te trazendo a informação. A gente já sabe que ela é referencial, por isso, o caráter do serviço a ser feito pela IP já se denota nos setores do governo, incluindo formulários. E aqui ele traz os formulários, certo? Aí diz que os jornalistas que vieram às redações no período da Guerra Fria, falou o tempo aqui, ó, Guerra Fria, tal. O principal tema do governo dos Estados Unidos é agora a América Latina, a região que depois da Europa mais sensibiliza a opinião pública americana. Jânio de Freitas. É uma informação. Se é uma informação, ela é referencial. Então, se ela é referencial, você já tira a alternativa A, você já tira a alternativa C. Referencial tá aqui, ó, na B e na D. Ela é referencial. Agora, ela é o quê? Fática ou metalinguística? Fática é quando você testa o canal. O canal é aquele momento onde você vai ver se dá para ter uma comunicação. Como se fosse um papo de elevador. E aí, tudo bem? O dia tá quente hoje. Essas coisas. Ou então, quando você liga para alguém e fala alô, você está testando o canal. Não é o caso do nosso texto. Então, o que nos resta é marcar metalinguística. Aqui você vai mesmo por eliminação, porque a metalinguagem é quando a linguagem fala da própria linguagem. E essa informação, assim, não tem algo muito claro. Né? Ele está falando sobre, é assim como quem tomasse uma providência banal, nem merecedora de maior divulgação, que o governo dos Estados Unidos decide criar um serviço oficial de notícias para combater reações de opinião pública, que é esse IP, lá e no mundo, que se mostra contra intervenções militares e outras operações de poder americano. Temos o que esperar com apreensão, com maus pressentimentos mesmo, desde o genocídio que foi a guerra do Vietnã, e ainda mais acentuadamente. É uma informação. É uma informação. A metalinguagem é quando fala. A linguagem fala da própria linguagem. Mas aqui, o que deixou claro a metalinguagem é quando ele dá quando ele faz uma explicação e quando ele diz como aqui o principal tema do governo dos Estados Unidos ele está dando uma definição. É agora a América Latina, a região que depois da Europa, ele está trazendo uma definição. Aqui marcou a metalinguagem. Então, a alternativa correta é a alternativa D. E tem um textinho aqui, da metalinguagem. É a função da explicação. Essa também é uma palavra boa para você gravar. Explicação. Geralmente ouvimos dizer que a função metalinguística é aquela em que o código explica o próprio código. Ou seja, a linguagem explica a própria linguagem. E então teríamos o dicionário como exemplo disso. No entanto, podemos dizer que toda forma de explicação com expressões como ou seja, sendo assim, por exemplo, você encontrou essas expressões, ou seja, sendo assim, por exemplo, está dando uma explicação. No texto, a explicação é representada também por 2 pontos. Né? Introduz uma manifestação dessa função da linguagem. A música que explica como fazer a própria música. Então, aqui no texto, não estava aquela coisa assim tão escancarada. Mas você vai perceber que era uma informação e tinha algumas explicações. Os 2 pontos marcaram muito isso aqui no texto. Questão 2. Na parcela daqueles que trabalham em paralelo com os estudos, 46% em 2016. Lá na linha 5. A IDIB gosta demais de cobrar funções da linguagem. O segmento sublinhado no excerto acima exerce a função de... O que a gente acabou de falar?
Olha o que o texto está trazendo claramente aqui para você. Ó, 46% e está trazendo uma data. Ele está te trazendo uma referência. Ele está te trazendo uma comprovação. Aqui é para comprovar a minha informação. Então, na parcela daqueles que trabalham em paralelo com os estudos, 46%, eu estou te provando que 46%, te dando a referência. A gente vai marcar referencial. Aqui, função referencial. A função referencial ela é denotativa, ela não tem figuras de linguagem. O foco está no assunto ou contexto. Ela te traz uma informação, é a função da informação. E o foco também está na terceira pessoa, sempre. Terceira pessoa. Lembra do primeiro texto? Estava lá na terceira pessoa. A gente marcou para a gente analisar perfeitamente, porque também, se a gente encontrasse alguma ali primeira pessoa, a gente iria marcar outra coisa. Mas terceira pessoa sempre, foco no assunto ou no contexto, a função, a ideia é de trazer uma informação e dados para que essa informação seja mais verídica, seja comprovada. Questão 3. Assinale a alternativa correta, referente à função de linguagem adequada. Clínica do Dr. Rafael. Bom dia. Bom dia. Matou a questão aqui, né? Mas vamos terminar. Precisava de uma consulta com urgência. O doutor tem vagas apenas para amanhã, entre as 8 e as 11 horas. Qual a sua preferência? Às 8 horas. Está ótimo. Tá vendo aqui que a ideia é um bate-papo. Estão conversando. E esse bom dia já caracterizou totalmente a nossa função. Temos aqui uma função fática. Uma função fática, porque o foco está no canal. Estão testando, olha aqui, Clínica do Dr. Rafael. Bom dia. Pô, vou testar aqui. Se a pessoa me responder, a gente continua a conversa. E a pessoa respondeu. Bom dia. Aí desenrolou a conversa. Por isso que a alternativa é a A. A questão fática está aqui, ó. A questão fática é boa, né? A função fática. Ó, foco no canal. Está na manutenção do ato comunicativo. É uma comunicação, certo? Então, onde você encontrar, ó, aqui, bom dia, o exemplo. Bom dia. Entendeu? Tá perguntando um alô, um tchau. É todo aquilo que testa o canal para ver se você está sendo ouvido, se você pode iniciar uma comunicação. Tira um print, guarde isso com você. Questão 4. Temos o texto. Funções da linguagem é o termo usado para analisar o objetivo do discurso proferido, tendo como referência o sentido e os elementos estruturais dos parágrafos 3 e 5. Identificam-se, respectivamente, as funções 3 e 5. Vamos lá nos parágrafos, respectivamente. Vamos analisar primeiro o parágrafo 3. Ó, temos o 1, o 2 e o 3, está aqui. Há, porém, um aspecto que não depende unicamente de mudanças na legislação. Os cidadãos têm que aprender a selecionar seus representantes por critérios mais rigorosos, informando-se sobre a carreira, os posicionamentos éticos e as ideias dos candidatos antes de chancelar seus nomes nas urnas. Atualmente, a tecnologia facilita esse tipo de pesquisa. Tem alguma figura de linguagem aqui? Não tem. A ideia, o que você sentiu ao ler isso? Uma informação. Então, se é uma informação, não tem figura de linguagem, não trouxe dados, mas também não tem figuras de linguagem. Aqui, a ideia é uma informação. Por isso que a gente vai marcar a primeira como referencial. Então, tira a emotiva, tira a fática. Se você não souber exatamente qual é, claro que você vai... barulhinho para atrapalhar. Gente, são 5
9h15 da manhã. Eu tenho que acordar bem cedo para poder gravar, para evitar muito barulho, mas mesmo assim sempre tem né? Aí não é conativa, porque o foco não está tendo um apelo, não está tendo a ordem, não tem nem verbo no imperativo ali. A gente vai ficar com a referencial, alternativa A e a alternativa E. Agora vamos ver no quinto parágrafo se ela é emotiva ou é conativa. Volta lá. Quinto parágrafo, que é o terceiro, quarto e o quinto. Se não nos tornarmos em fiscais de nossos representantes, continuaremos a passar por situações constrangedoras como a do último domingo. Olha aqui. O autor está se colocando, se não nos tornarmos, está na terceira pessoa do plural, mas ele está envolvido. Continuaremos a passar em situações constrangedoras. Olha aqui, ó. Situações constrangedoras, uma opinião do autor. É uma opinião, tá marcando a opinião do autor. Por isso que a gente vai marcar a alternativa B, é emotiva. Alternativa B correta, é emotiva, porque está trazendo uma opinião. Para ele foi uma situação constrangedora, para outra pessoa pode não ter sido. Então o foco aqui está na opinião de quem está escrevendo o texto, do emissor. Alternativa B. Sexta questão. Nosso texto. Sexta não, quinta. Nos dois últimos parágrafos do texto, o uso de elementos retóricos para estimular o enunciatório a adotar determinada didática caracteriza a função da linguagem. Então, aqui, nos dois últimos parágrafos do texto, vamos dar uma olhada e verificar qual a função de linguagem que está presente aqui nos dois últimos parágrafos. Esse é o texto, os dois últimos são esse aqui. Então, vamos ver se o foco está na primeira pessoa, se está no emissor. Vamos ver se o foco está no receptor, se é uma função referencial, que pode ser denotativa, se está no canal, se está testando um diálogo, ou se é uma metalinguagem, se está falando, a linguagem está falando da própria linguagem. Assim a gente já vai eliminando, ó. Se é primeiro você dá uma olhada aqui, não tem nem nada de... Aparentemente não tem nem nada de explicação, ou seja, deixa eu ver, ó, não tem dois pontos que te tragam uma ideia de explicação. Você dá uma olhada no geral, não tem. Então não é metalinguagem, provavelmente. Tem nada de um alô que caracterize um diálogo, então também não é fática. Aí assim, aqui você já elimina alguma coisa. Ó, não é fática, aparentemente não é metalinguagem. A gente vai ver se é emotiva, se é conativa ou se é a referencial. Se a comunicação se realiza por intermédio dos textos, devemos possibilitar aos estudantes a oportunidade de produzir e compreender textos de maneira adequada a cada situação de interação comunicativa. A melhor alternativa para trabalhar o ensino de gêneros é envolver os alunos em situações concretas de uso da língua, de modo que consigam, de forma criativa e consciente, escolher meios adequados aos fins que se deseja alcançar. É necessário ter a consciência de que a escola é um autêntico lugar de comunicação. Ah, temos sim, ó. Temos Temos aqui pontos de conceitos, né? E as situações escolares são ocasiões de produção e recepção de textos. Ao explorar a diversidade textual, você,
olha aqui, a explorar a atividade textual, você, professor, aproxima o aluno das situações originais de produção dos textos não escolares, o que proporciona condições para que o aprendiz compreenda o funcionamento dos gêneros textuais. Além disso, o trabalho com gêneros contribui para que a sala de aula ensine a prática da leitura, da compreensão e da produção textual. Você lendo isso aqui, esse texto é para quem? É para algum professor. O você caracterizou a função, certo? É necessário ter a consciência que a escola é um lugar autêntico de comunicação tal. Ao explorar a diversidade textual, você, professor, aproxima o aluno das condições. Então, aqui você entende que o texto ele é feito para o professor. Então, aqui o foco desse texto está exatamente no receptor. Por isso que a alternativa é a B. Ela é conativa. Foco no receptor. Que a ideia é que quem vai receber esse texto seja um professor. Na conativa, ela pode ser apelativa também. A ênfase está no emissor. Está na intencionalidade de persuadir, convencer. Vemos estruturalmente a presença de verbos no modo imperativo, os quais têm a intenção de indicar a forma como o outro deve agir. Pode verificar também a ocorrência desse tipo de função em outros textos. Tudo certo? Então, o foco aqui tá no professor, tá trazendo algumas indicações para eles. Questão 6. É um poeminha. A função da linguagem predominante no texto é... Poeminho do contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho. Eles passarão, eu passarinho, de Mário Quintana. Aqui, a metalinguagem, metalinguística não é a metalinguagem, porque o foco não está no código. Não é referencial, porque já tem uma rimazinha, então assim já gera uma figura de linguagem, não tem. Quer dizer, tem a figura de linguagem, mas não é referencial. A conativa também não é, porque o foco não está no receptor. Temos a poética e a fática. A fática também não é, porque a fática é no canal. Você não tá vendo nada de um bom dia, de um olá, de um boa tarde, como a ideia de um diálogo. Você não está vendo. Aqui claramente é a alternativa D, poética. Tá? A alternativa aqui é a D. Questão 6, alternativa D. Na poética, não é exclusiva dos poemas. No nosso caso é um poema, mas não é exclusividade do poema. Tá? Deve-se construir uma mensagem que valorize o tipo em sua elaboração. A poética, o foco está na mensagem. Questão 7. Considerando a relação entre a linguagem e o propósito principal do texto, é correto afirmar que nele prevalece a função da linguagem predominada. Temos a apelativa, que é a conativa, referencial, metalinguística, fática e a emotiva. Olha aqui, já dá para tirar de cara. Temos a emotiva na primeira pessoa e temos a apelativa. Fiz confusão com a conativa aqui, porque aí se fossem iguais a gente já podia eliminar. Às vezes acontece. Vamos dar uma olhada. Olhando para o texto você já tem uma ideia. Não precisa nem muita coisa, ó. Trazendo uma lei, uma referência aqui, ó, datando a lei. Tá trazendo aqui, ó, uma sigla, um órgão, ó. O Conselho de Arquitetura.
Foram criados 4 com a lei, aí trouxe a referência, que regulamenta o exercício da arquitetura. Então, nisso aqui, o texto é pequeno, maravilhoso de ser analisado. Você já marca de cara, ó, referencial. Questão 7, alternativa D. A referencial, a explicação está aqui, que a gente já explicou anteriormente. 8, temos o texto. Agora, levando em consideração as funções da linguagem, assinale a alternativa que condiz com o texto acima. Vamos analisar outro texto. Então, essa função da linguagem vai condizer com o texto acima. Temos a denotativa, que é a referencial, a emotiva. Lembrando que a referencial, o foco é no referente a uma informação, que é a denotativa. A emotiva, o foco é no emissor. A expressiva, agora sim, aqui a gente faz o que eu ia fazer na questão anterior. Emotiva e expressiva são as mesmas coisas, então, ó, fora. Emotiva e expressiva fora, já tirou. Faz isso na hora da tua prova, dá uma olhada, porque às vezes ela vem com nomes diferentes. Temos a poética e a fática. A fática a gente vai ficar de olho no canal, vamos dar uma olhada lá. E a poética, que o foco vai ser na mensagem no texto. 11 de maio de 1968. Texto Declaração de Amor. Declaração de amor, esta é uma confissão de amor. Amor à língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimentos e de alerteza. E de amor, a língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado, às vezes se assusta com o imprevisto de uma frase. Eu gosto de manejá-la, como gosto de estar, primeira pessoa, como gosto de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas. Fez uma comparação, um uso de uma metáfora, às vezes, lentamente, às vezes para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que ele dá. Já percebeu que tem metáforas no texto? Tendo metáforas no texto, você não está vendo nenhum diálogo aqui. Tendo a metáfora presente, já não é denotativa, já não é uma informação. Ela não está trazendo uma informação sobre o amor ali, né? Ela está trazendo uma ideia dela. Não é emotiva porque temos a emotiva e expressiva, que são as mesmas, que é a mesma função, só que com palavras diferentes, em alternativas diferentes, fora, tudo fora aqui. Não é fática, não temos um diálogo. O que sobrou? Poética. Temos aqui a poética, galera. Faça isso na hora da prova. Se tiver em dúvida, vai eliminando. Aqui você tem certeza que não é. Você pode não ter claramente a certeza da resposta, mas por eliminação você vai chegar nela. Ok? Questão 9. Texto. Viu como a Edib gosta demais disso aqui? Ao analisar o texto 2, depreende-se que seu objetivo comunicativo está baseado predominantemente na função de linguagem predominada, metalinguística, referencial, apelativa ou emotiva. Cara, você viu isso aqui? Anúncio, tá te anunciando. Aquela mensagem não vale o risco. Aqui, o motorista usando o celular enquanto dirige é uma das maiores causas de acidentes no mundo. A mensagem pode chegar ao destino, mas o remetente não. É uma mensagem, está te trazendo está te fazendo um apelo. O foco aqui é em quem? É em quem está lendo. O foco é no receptor.
O foco é no receptor. Se é no receptor, temos a apelativa. Temos a alternativa C. Está tentando te convencer através da imagem triste aqui de um carro batendo, da mensagem triste de que não vale a pena você usar o telefone enquanto você dirige. Convencimento, alternativa C. 10ª e última questão, nosso textinho. As funções da linguagem configuram-se num importante fenômeno semiológico. Considerando-se os trechos a seguir, precisa-se de que, e continue, não chore, morena, que eu volto, assinale a opção que apresenta corretamente, respectivamente, as funções de linguagem nelas expressas. Então, vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Não precisa nem, nesse caso aqui, a gente voltar ao texto. Olha isso aqui. Precisa de quê? Ele pergunta, precisa de quê? Estou te fazendo a pergunta. Estou querendo iniciar ou continuar uma conversa. Aqui não é referencial, não é referencial e não é referencial. É fática. O foco está aqui no canal. Continue. Continue, ela é o quê? Conativa ou metalinguística? Metalinguística não é. Continue, nem está claro isso. Então, é um verbo que está me dando como se tivesse uma ideia de ordem. Conativa, foco no receptor. E a última, não chora, morena, que eu volto. Ó, que eu volto. Então, eu estou pedindo. Aqui junta tudo, né? Meio que uma conativa, mas a ideia real aqui é... Eu volto, morena, não chora, né? Falando do autor, o autor que está falando. Por isso que a nossa resposta é a alternativa A. Finalizamos a nossa questão. As nossas questões, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Lembrando que o seu like vai fazer o nosso canal a crescer e você também se inscrevendo vai nos ajudar a crescer cada vez mais. E quanto mais a gente cresce, é bom para mim, como também é bom para você. Minha mensagem de hoje: mantenha-se firme em seus propósitos. Nenhuma tempestade dura para sempre. De Ana Nunes. Então, mantenha-se firme, não desista nunca. Siga sempre em frente. É difícil, mas você vai chegar lá. Até a próxima. Fui!